Oi, professor, tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo, acho que eu tô com algum problema aqui. Eu já saí, já entrei de novo, mas eu não consigo ouvi-los. Eu também não tô conseguindo ouvir. Alguém tá ouvindo eu? Agora eu tô Eu ouvindo. também não tô conseguindo ouvir, não. Eu tô escutando todo mundo. O professor não tá na aula? Eu não tô escutando o professor, não, gente. O professor também não tá escutando. Então tá. Eu tô O escutando dele- a Bruna, Isso. mas tá me ouvindo, Bruna? Sim, tô te ouvindo. O Tomás tá mudo. O áudio dele é o único que não tá saindo. O resto eu tô escutando todo mundo. Você está conseguindo me ouvir? Sim. Eu não tô conseguindo ouvir o professor. Só o professor que não. Só o professor que tá mudo. Ah, mudo mesmo. Mudei. Tá mudo ainda, Tomás. Não. Não. E agora? Estão me ouvindo bem? Sim, Agora tá sim. baixo. Tá Tá baixo, baixo. aumenta um pouco. Tá baixo? Sim, Tá. tá longe. Uai, que estranho. Que é o meu áudio aqui. Tá muito baixo. Será que não é o fone de vocês aí? Porque eu tô ouvindo Aí- vocês muito Não. bem aqui. Não, mas professor, ninguém tava te escutando. Como é que é o nosso? Tava. Agora Ninguém vocês estão tava me te ouvindo? escutando. Agora a gente tá te escutando. Bom, vamos lá então, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem agora, então? Sim, agora sim. Tá. Vamos Agora sim. lá, então. Bom, então está presente aí a Bruna, a Grace está aí conosco também, a Luísa, Isso. Presente. a Joiciane, a Stephanie, Sim, tô aqui. a Meire, Eu. Denise, Eu. Débora, Chamou eu? falei, Denise, Débora e a Érica. Ah, então é eu. Presente. Bom, pessoal, Consegui entrar agora pelo celular, pelo computador não consegui. bom, como é de praxe, então, pessoal, vou fazer a correção da nossa atividade da aula passada, que falava sobre o cabelo, tá? Era simples a atividade. Falava assim, ache que a estrutura do fio, ela é composta por córtex, cutícula e glândula sebácea, bulbo, músculo eretor do pelo, bulge e músculo eretor do pelo, bulbo, glândula sebácea e medula, e alternativa D, córtex, cutícula e medula, tá? Era essa a alternativa correta, tá bom? Então era córtex, cutícula e medula, que são as partes do cabelo. Como é conhecida a caspa e sua principal causa? Né? Então, conhecida como tinea capitis, é causada por estresse, como dermatite seborreica, é causada por fungos, inflamação do couro cabeludo, é causada por falhas no couro cabeludo, conhecida como eflúvio telógeno capilar, é causada por bactérias. A Fernanda está aí conosco também. Bem-vinda, Fernanda. Então, a alternativa correta era a alternativa B. Né? A caspa é conhecida como dermatite seborreica e é causada por um fungo, tá? O fungo da caspa, certo? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês para a gente dar início à nossa aula de hoje. Ô, professor. Oi. Professor. Oi? Professor. Nós estamos te ouvindo, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem nada a ver com a coisa aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Se a mulher depilar o rosto, certo. não assim com gilete, mas tipo assim com uma navalha, cresce pelo mais grosso? Sim, porque cada vez que você cortar, com exceção se você arrancar, se o senhor falou isso na aula. Se você arrancar, não. Mas cada vez que você corta,
né, você vai dar meio que mais força para ele. Então, ele vai crescer cada vez mais grosso, tá? Não, lógico que isso tem a ver também, não tão grosso quanto um pelo de barba, tá? Mas ele vai sim engrossar. Mas chega igual a ser de homem? Não, não vai chegar a ser igual de homem porque tem o estímulo hormonal, Mas mas igual ele de vai homem não. engrossar. Ah, tá. Mas mesmo assim ele engrossa, tá? Agora se você arrancar, não, né? Que aí você Entendi. arranca com a raiz e tudo. Aí ele não engrossa. Mas se você cortar, sim, pode Que é o acontecer. caso de depilar. Isso, tá? Porque você vai cortar a estrutura Aham. dele, mas você não vai tirar a Mas raiz. A raiz vai continuar. Certo? entendi. Agora eu entendi. Mas assim, se você ficar depilando com cera, não prejudica a pele, a cera? Porque A pele puxa. pode ser que tenha dificuldades, né? Por conta da cera, né? Mas tem outros métodos, né? Tem aquele da linha que vai puxando, tá? Mas a cera não vai ter grandes intercorrências. Mas a pessoa que é mais sensível, que tem alergia, pode ter alguma intercorrência. Certo? É no meu caso. Então tá bom. Certo, obrigada. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre os efeitos da radiação solar na pele e vamos ver o principal produto destinado a proteger a nossa pele. Então, nós vamos ver como que é desenvolvido um filtro solar, né? E vamos entender, então, a dinâmica e como se dá a proteção solar. A gente sabe, pessoal, que o Sol ele é uma fonte de vida e de energia, né? Graças ao Sol que nós temos a redução de certas patologias, né? Uma redução na incidência de doenças como a depressão, como a psoríase, além do fato de o Sol, a luz do Sol também gerar a produção da vitamina D3, né? Onde eu tenho a produção, a conversão, né? Da provitamina, né, de alguns elementos químicos ali na vitamina D3. Ela ajuda também na fixação do cálcio nos ossos. Então, o sol ele é essencial para o nosso dia a dia. Porém, a exposição excessiva a ele pode vir a causar danos na pele, como fotoenvelhecimento, que já foi abordado em aulas anteriores, o próprio câncer, né, o câncer de pele, que responde a 1/4 de todos os tumores, né? E aí, nós temos aí, como fator de risco para ele, a exposição aos raios ultravioletas, né? Vimos também que a grande maioria dos danos causados pelo sol é por conta da exposição na juventude, né? Então antes dos 18 anos, e aí nós temos ali um efeito cumulativo. Bom, para a gente entender a dinâmica dos filtros solares, é muito importante que nós entendamos também sobre a radiação que é emitida pelo Sol. Então, a radiação ela é composta por um espectro eletromagnético de diferentes comprimentos, né? Ao conjunto de todo esse espectro, a gente chama de espectro luminoso. A luz que a gente enxerga é somente uma fração desse espectro luminoso ali. Então, esse espectro ele vai desde a onda vermelha até o violeta, né, o espectro visível. E acima dele, nós vamos ter aí as ondas de rádio, as micro-ondas, o espectro infravermelho, a luz ultravioleta, o raio-x e o raio gama. Tá? Então, como eu disse, abaixo do vermelho, nós temos os raios infravermelhos. E acima do violeta, que está ainda no espectro visível, nós temos a radiação ultravioleta, que a gente não consegue observar a olho nu. Pois bem, essa radiação que a gente não consegue observar, é o que a gente chama também pela sigla de UV, ultravioleta, ela é subdividida em 3 tipos de raios, o UVA, o UVB e o UVC, a depender aí do comprimento da onda que eu vou ter. A camada que protege o nosso planeta, que é a camada de ozônio, né, ela absorve a grande maioria dos raios, né? Então ela impede que a grande maioria desses raios chegue até a superfície da Terra e chegue também à nossa pele.
tá? Mas, porém, né, ela não é um escudo total dessa radiação, né? E daí a importância também de nós passarmos protetor solar, né, até em dias em que esteja nublado, tá? Em dias que a gente não observe a luz solar. A Renata está aí conosco também, né? Bem-vinda, Renata. Mesmo quando a gente não consiga ver essa luz visível, tá? Aqui eu trouxe um quadro, pessoal, que vai mostrar a ação desses diferentes raios ultravioletas na nossa pele. Então, o UVC, ele são aqueles que não penetram a camada de ozônio. Então, ele é protegido. Normalmente, ele é refratado ali de novo para o universo. O UVB são aqueles que atingem a nossa pele e que causam queimaduras, né, bronzeamento, que dá os sinais do envelhecimento. E o raio UVA, né, são aqueles que vão penetrar mais profundamente na nossa pele, o que vai causar, então, alterações no DNA, podendo resultar em câncer de pele. Tá? Então, o que nós temos que nos preocupar e que os protetores solares têm que nos proteger é da radiação UVA e UVB. Né? Como eu disse aí, a UVA é responsável pelo envelhecimento da pele, né? É aquela radiação que a gente recebe diariamente e é a que está ligada ao aumento do risco de câncer de pele. A UVB são aquelas que dão o vermelhidão na nossa pele, né? Onde tem um pico de radiação entre as 10 e as 16 horas, só que ela tem a parte benéfica de estimular a produção da vitamina D. Então, por isso que a gente deve tomar o sol até as 10 da manhã e após as 16 horas da tarde, que vai estimular a produção dessa vitamina D sem causar os danos do raio mais acentuados dos raios UVB. Tá? Então, eu vou diminuir ali os riscos de câncer de pele. Bom, a radiação então infravermelha, ela vai estar, né, tanto a infravermelha, né, quanto a ultravioleta, ela vai ter maior penetração da nossa pele. E a gente vai perceber isso na formação de calor. Então, aquele calor, o queimor que a gente sente do sol, está ligada à radiação. De acordo com a duração de exposição que a gente se expor a essa radiação, isso vai iniciar queimaduras com vermelhidão ou eritrema, que pode evoluir para diferentes graus de dor, o que vai gerar dilatação dos vasos sanguíneos e dar aquele aspecto vermelhado. Né? Queimaduras superficiais, elas devem ser tratadas normalmente com emulsões calmantes, emulsões a partir de camomila, né, que são calmantes da pele. Se surgir bolhas ou dor intensa, aí nós vamos ter que lançar mão de medicamentos específicos para tratamento dessas bolhas. Antes ainda da gente falar sobre o protetor solar propriamente dito, é necessário que a gente conheça os diferentes tipos de fototipos de pele. Né? Então, o primeiro é a branca rosada, que é aquela pele bem clara, com sardas, né? Normalmente pessoas com olhos claros, né? Extremamente sensíveis à luz solar, e que queima com muita facilidade e quase nunca se bronzeia. Esse tipo de pele deve usar um protetor FPS 50. Nós temos ainda a pele branca, né, que ela queima com facilidade e bronzeia muito pouco, e eu devo usar então protetores entre 30 e 50. Tem a pele morena clara, né, que é o que a gente chama de normal, né, então ela queima moderadamente e se bronzeia gradualmente. Nesse tipo de pele, a gente deve utilizar fator 30 ou mais. Temos a pele morena, né? Também é um subtipo da pele normal. Né? Ela queima muito pouco, porém, ela se bronzeia bastante. Nesse tipo de pele, eu posso utilizar um protetor FPS 15. Morena escura, né? Que é pouco sensível ao sol, raramente se queima e se bronzeia muito. Né? Nessa pele, eu posso utilizar FPS 10 a 6 ou mais, e a pele negra, que ela quase nunca queima, né, e ela sempre fica bronzeada. Nesse tipo de pele, eu posso utilizar fatores de proteção solar 6. Tá?
tá? Mesmo as de pele escura, a gente precisa de bronzeamento. Além desses produtos, nós devemos proteger a nossa pele, né? Então, evitando o sol entre as 10, as 11 e as 3 da tarde, né? Utilizar chapéu, bonés, principalmente se tiver pouco ou nenhum cabelo, utilizar protetor solar, né? Beber bastante água e utilizar roupa que possa nos proteger. Bom, agora vamos especificamente aos protetores solares. Bom, segundo a RDC, número 30 de 2012, estabeleceu que protetor solar é qualquer preparação cosmética que tenha o intuito de entrar em contato com a nossa pele ou com os nossos lábios, com a finalidade exclusiva ou principal de proteger contra os dois principais tipos de radiação ultravioleta. Então, radiação UVA e UVB, de forma a absorver, dispersar ou refletir essa radiação. A gente pode encontrar, então, esses produtos sob diferentes formas, sobre soluções, emulsões, géis cremes e espumas, que foram tratados, então, em aulas anteriores, diferentes formas cosméticas, né? E, atualmente, nós temos ainda a presença de diferentes tonalidades desses produtos, para adequar melhor a cada tipo de pele. Tá bom? A eficácia, então, desses produtos vai estar ligada ou atrelada à capacidade de absorver essa radiação, né, e o comprimento de onda onde ocorra a absorção máxima. Tá? Claro que esses produtos eles devem ser resistentes à água e ao suor e não podem ser irritantes ou sensibilizar a nossa pele de forma a causar uma alergia. Tá bom? Filtros solares, né? Nós temos dois grandes tipos de filtros solares. Os filtros inorgânicos ou físicos e os orgânicos ou químicos. Os inorgânicos, né, são aqueles que deixam a pele branca, né? Que é aquela fotinha de criança na praia, que tem aquelas duas tarjinhas aqui branca. Por quê? Ele tem muito dióxido de titânio, óxido de zinco, né? São pós, como se fossem talcos, tá? Que vão ter um alto índice de refração de partículas, né? Então ele vai receber a luz e vai refletir essa luz. Ele vai formar uma barreira na nossa pele de forma a dispersar ou a refletir a radiação, né? Tem um baixo potencial alergênico, então eles causam muito pouca alergia, né? Então ele é muito utilizado principalmente em produtos infantis de uso diários e para indivíduos com pele muito sensível, tá? E os filtros orgânicos, que são aqueles que vão atuar absorvendo a radiação, tanto UVA quanto UVB, e convertendo ela em outros comprimentos de onda, tá? que não causa nenhum dano ao nosso organismo. Tá? Então, o filtro inorgânico, a luz vai bater e vai refletir. O filtro orgânico, ele vai absorver a luz, tá? E vai converter ela em um outro comprimento de onda. Normalmente, esses produtos inorgânicos, ele vem de origem vegetal, tá bom? Nós temos, então, como eu disse, uma grande variedade de produtos no nosso mercado, tá? Essa grande variedade, ela vai denotar as exigências e expectativas do mercado, a quesitos de segurança e a pré-requisitos legais também. Então, a combinação sendo necessária, então, a combinação de filtros UVA, né, de comprimentos diferentes, né, é necessária a investigação experimental das formulações, é necessária, então, uma quantidade ideal, e aí a RDC número 30 de 2012, ela vem especificar tudo isso. O ideal é que tenha cerca de 2 miligramas de produto ativo por centímetro quadrado de pele, com 1 milímetro de cobertura. Tá? Se eu aplicar isso menor do que essas especificações, então 2 miligramas por centímetro quadrado e menos que 1 milímetro de cobertura, eu vou ter uma menor proteção do que aquela que está
descrita no nosso rótulo. Aí vocês podem me perguntar, bom, eu sempre vejo os produtos escrito lá, FPS 15, FPS 30, o que quer dizer isso? Né? É o índice, então, que determina o tempo de exposição aos raios solares, né? Com a pele devidamente protegida, tá? Sem que ocorra a formação da vermelhidão. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem aqui. Imagine, então, que uma determinada pele, né, quando ela vai ficar vermelha, então ela vai ficar com eritrema, se o indivíduo ficar desprotegido, tomando a luz solar por 5 minutos. Então eu tomo lá a luz solar por 5 minutos, a minha pele fica vermelha. Se eu utilizar um produto, né, um protetor, fator FPS 20, esse tempo vai aumentar em 20 vezes. Então, se demorava 5 minutos para minha pele ficar vermelha, sem nenhuma proteção, e eu utilizar um produto FPS 20, ela vai demorar, então, ela vai ser 20 vezes mais. Ela vai demorar, então, 100 minutos para poder sofrer o mesmo dano. Se em 5 minutos ela ficava vermelha, com o protetor ela vai demorar 100 minutos. Na prática, a proteção de um filtro solar vai depender de fatores, como o fototipo da minha pele, a quantidade do produto que eu aplicar, né, a atividade que eu faço, né, então se eu vou nadar, se eu vou suar, né, qualquer coisa que possa levar a uma perda do filtro solar na pele e a quantidade de filtro solar que a pele absorve. Daí a importância, né, daqueles fatores mais elevados para as peles mais clarinhas, né? Então, se eu utilizar ali um fator 50, em 5 minutos a pele ficava vermelha, ela vai me proteger num tempo 50 vezes maior, tá bom? Como que a gente calcula, então, isso? O FPS, então, ele é calculado a partir da dose mínima de eritrema, né? Então, o tempo mínimo que eu vou fazer a pele ficar vermelha, tá? Capaz de causar vermelhidão. A razão, então, entre a dose mínima de eritrema para a pele protegida pela dose mínima de eritrema para a pele desprotegida vai fornecer o meu fator de proteção solar, né? Então, lá, o FPS é a dose mínima de eritrema da pele protegida sobre a dose mínima de eritrema da pele desprotegida. Então, é aquilo que eu falei para vocês, é uma multiplicação. Se eu utilizar aqui um FPS 20, ele vai demorar 20 vezes mais. Então, naquela conta seria quanto que era a pele protegida? Não era 100 minutos? A pele desprotegida não era 5 minutos? Então, 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, eu vou ter um produto FPS 20. É assim que a gente faz a conta, tá bom? Vale ressaltar ainda que os valores da dose mínima de eritrema para a pele desprotegida vai depender daquele tipo de pele. A Meire está aí conosco, eu já tinha colocado presença para ela, né? Vai depender da pele, vai depender de vários fatores aí, tá bom? Para escolher, então, o FPS, a gente deve levar em conta, né, no mínimo um FPS 15, principalmente para quem tem a pele mais morena. Essa é uma regra unânime ali para os dermatologistas. E quanto mais clara for a pele, mais alta deve ser o FPS. Né? Então, quanto mais o fator de proteção mais alto a gente utilizar, né, melhor vai ser os resultados. E aqui eu trouxe um quadro para vocês relacionando, então, a porcentagem, né, de queimadura com relação ao FPS. Então, o FPS 30 vai evitar, por exemplo, 96,7% do eritrema, tá bom? É esse quadro que traz ali. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, o FPS ele deve ser no mínimo 6, mesmo as pessoas com pele bem clarinha. Né? O fator de proteção, UVA, deve ter no mínimo 1/3 do fator de proteção
declarado no rótulo, né? Então, se o fator de proteção lá é 20, pelo menos 1/3, né, ou 30, para ficar mais fácil aí, pelo menos 10 deve ser para UVA. Não pode ser alegado no rótulo 100% de proteção, tá? Então, nenhum protetor solar, ele é 100%, ele oferece 100% de proteção, né? Devem ajudar a prevenir queimaduras solares, né? Não devem oferecer proteção, normalmente, né? Não devem oferecer, não, eles não oferecem, né? Os protetores solares, eles não oferecem proteção contra a insolação, que é algo até mais complicado do que a própria queimadura, né? Em que a pessoa pode desmaiar, pode entrar até em coma, tá? Então a gente deve se proteger mesmo em dias que não tem sol, porque mesmo assim nós temos insolação. Como eu disse, já é necessária a aplicação da quantidade correta para que a gente possa manter a efetividade do produto, tá? Principalmente após uma abundante sudorese, após um nado ou após um banho, seja um banho de mar, por exemplo, tá? Como que a gente usa os produtos, né? Especialistas, então os dermatologistas, eles sugerem, né, recomendam a gente utilizar em todas as áreas expostas. No dia a dia, a gente vai passar protetor em braços, rosto, não esquecer das orelhas, nuca, né, que são áreas que são potencialmente expostas, né? Quando a gente não tiver, né, uma exposição intencional, né, quando a gente passa nessas áreas. Quando a gente vai já planejar se expor ao sol, né, então é necessário ali a gente aplicar o produto em todo o corpo, tá bom? Numa medida mais ou menos de 1 colher de chá para o rosto, cabeça e pescoço, 2 colheres de chá para a frente e trás do torso, e 1 colher de chá para cada braço e 2 colheres para cada perna. Essa seria a quantidade ideal. Eu já disse que o protetor deve ser aplicado de acordo com o FPS da pele, e nós temos que dar um tempo de ao menos 15 minutos antes de expor ao sol. Mesmo que eu utilize um protetor fator 50, eu devo reaplicar ele a cada 2 a 4 horas de exposição ao sol, né? Então, mesmo que eu utilizar lá um protetor 30, né, que vai me oferecer então 30 vezes mais, né, 150 minutos, 150 minutos daria 1h30, né? 2h30, 150 minutos. Né? A cada 2 horas eu tenho que aplicar. Deu 120, eu vou aplicar de novo, mesmo que ele me ofereça a proteção para 150 minutos. Tá? Os cremes devem ser espalhados, então, com movimentos circulares das mãos. Os géis devem ser espreados, devem ser aplicados em sentido único, e os sprays borrifados na pele e suavemente espalhados com as mãos. Outras áreas expostas, como cabeça, né? Ou se a gente for ficar exposto a um tempo maior no sol, né, em praias, piscinas ou parques, é indicado o uso de bonés, camisetas, porque aí a camiseta sim vai proteger 100% da minha pele, e guarda-sóis também é muito importante. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas eu quero bronzear, né? Eu quero ficar bronzeada, então eu vou utilizar um produto mais fraquinho, né? A pele bronzeada é um padrão estético desejado no nosso país, né? Ela se dá em decorrência da melanina, né? O melanina, que é o pigmento que dá a cor da nossa pele. Só que é ela que dá também a proteção contra a radiação, tá? Quanto mais alto o fototipo, maior a quantidade de melanina. Após a exposição ao raio ultravioleta, eu vou ter a pigmentação provisória da nossa pele, que é o que a gente chama de bronzeamento. Nós temos 2 tipos, aquele imediato e o tardio, né? O imediato ele se dá pela fotooxidação da melanina existente na pele, e ela se dá pelo raio UVA. E o tardio ele vai se dar após 72 horas por uma produção de melanina ocasionada pelo raio
UVB. A exposição crônica vai induzir, então, o fotoenvelhecimento e a distribuição desigual de melanina. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com a exposição ao sol. Nós temos ainda os autobronzeadores, tá? Que vão fazer uma pigmentação química. Então, ela vai ocasionar uma reação química, né, e vai tingir a nossa pele de forma temporária. É uma alternativa que a gente tem, porém, ela dá um resultado bastante artificial, né, e que vai durar pouco tempo, né? Deve ser reaplicado a cada 2 a 5 dias. E também esse autobronzeamento não vai conferir nenhuma proteção contra o sol, tá bom? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vimos como que funciona a ciência que envolve os filtros, vimos como que a gente calcula os FPS e vimos as diferenças entre protetor e bloqueador solar, tá bom? Na aula que vem nós vamos falar sobre a higiene oral. Professor, Meu compartilhamento, pode falar. aquele bronzeamento artificial, ele pode provocar câncer? Não. Não, porque ele vai só tingir a camada córnea da nossa pele. Agora, aqueles que entram dentro daquelas câmaras de luz ultravioleta, sim. Mas aqueles produtos que a gente passa e compra em farmácia que só escurece, que esses autobronzeadores não causam câncer. Tá, esse outro aí, ele pode causar câncer, então. Aquele que passa e entra dentro daquelas câmaras de luz, aquele sim pode causar câncer de pele, que é o bronzeamento artificial. Mas esses autobronzeadores que são cremes, não. Ok. Certo, eu pessoal? já usei bastante nas minhas filhas aquela planta babosa. Sim. Já me salvou bastante com queimadura em praia, principalmente. Sim. E aí eu abria aquela parte daquela planta babosa, passava, onde tinha queimado bastante, e chegou a aliviar bastante. Sim, ela alivia, mas ela não protege contra o raio, né? Ela serve mais para aliviar. Não, isso depois. Os sintomas, né? Porque ela vai hidratar a pele, né? E a dor que a gente sente também é decorrente da terminação nervosa em contato com o ar, tá? Então isso que dá a dor. Certo, pessoal? Nossa conexão já vai cair também. Mais alguma dúvida, se vocês tiverem, pode mandar lá no grupo que eu respondo, tá bom? Eu me despeço por aqui, então. Uma boa noite para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.